E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Queremos estar com o apóstolo João, na sua primeira carta, que ele escreve 3 cartas, então é na primeira, o capítulo 4, versos 4 até o 6, que diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui, João nos mostra uma divisão nesse mundo que nós vivemos. Ele diz assim, eles são do mundo. E até tem pessoas que não entendem muito, mas o Novo Testamento, ele sempre diz assim, que o mundo é aquela parte dessa terra onde nós vivemos que não está na presença de Deus, que opta ou por desconhecimento ou por opção mesmo consciente, viver as coisas da cultura, às vezes até da religião, da sociedade, daquilo que se apresenta para ele. E os que são de Deus, como diz aqui, esses são aqueles que tiveram uma decisão na vida, tomaram conhecimento de que Jesus Cristo veio para perdoar pecados, que Deus é um Deus santo, portanto, e o nosso pecado nos separa dele, nós precisamos ser reconciliados com ele, nós precisamos atravessar essa ponte do sangue de Jesus, da cruz de Cristo, para termos comunhão com Deus. Então, quando nós entendemos isso, optamos isso, fazemos isso na nossa prática, então, a Bíblia diz, esses são filhos de Deus. Para vencer os falsos profetas, é preciso que você conheça a palavra de Deus. É ela que vai nos dar discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus. E para quem conhece a palavra de Deus, e quando eu digo para quem conhece, é para quem conhece o básico, tá? Não precisa ser doutor em divindade, nem mestre em Bíblia, nem em grego, nem em hebraico, para entender a base do Evangelho, que já nos dá noção clara do que é de Deus e do que não é de Deus. A questão do matar, do roubar, do amor, do irmão, da família. Então essas coisas nós já sabemos basicamente o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por esse mundo, pela cultura vigente, pelo sistema que quer nos mostrar algo. Por exemplo, homossexualismo é uma coisa que hoje, para várias pessoas, é normal. Já está entrando na nossa cultura com uma força que não é normal, acontece, até na natureza acontece, é verdade, mas como uma aberração, como algo que sai do normal, do natural, não é natural. E a mídia, o sistema, a cultura quer nos convencer de que isso é natural. A Bíblia nos diz, não, Deus criou homem e mulher. Família é pai, mãe, filho. Isso é família. Então, essa clareza, Deus é muito claro, Deus não deixa dúvidas. Então, aquilo nós amamos, né? Deus ama o homossexual, é verdade. Mas quer que ele continue assim? Não. Quer que ele seja transformado, que ele mude. Talvez ele vai ser o que a Bíblia chama de alguém, um eunuco de nascença, alguém que talvez não vai ter casar e ter filhos, mas vai ter uma vida de pureza sexual. Né? Então, isso que nós estamos buscando para todas as pessoas, não é? Inclusive os solteiros que estão por aí. Também acho que são normais, porque pego tantas meninas, faço isso, faço aquilo, fico com tantas, que é isso? Né? Não é assim. Cadê a pureza sexual do jovem, do solteiro, de uma pessoa que talvez até tenha tido uma fatalidade na vida de não ter conseguido segurar o seu casamento, e daí está divorciado. Mas e daí? Cadê a pureza sexual?
Cadê a pureza do sentimento? Cadê, né, a santidade de vida, que é o que Deus quer? E tem gente achando que pode estar na igreja e também fazer o que quer. Que essa coisa de Bíblia não é bem assim. Eu quero dizer que é bem assim mesmo. Está escrito, está escrito. E a Bíblia mesmo fala, ai de quem mudar essas coisas. Então, não somos nós, não sou eu, que vou mudar o que está escrito. Mas vou voltar para o meu texto, que diz assim, então, vencer os falsos profetas quer dizer entender que o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, quem é de Deus, vence os falsos profetas. Já temos aqui uma dica para quem quer saber se é de Deus ou não. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos essa segurança, que nós podemos viver uma vida de santidade, que isso é possível, porque o Deus que está em nós é muito maior do que esse Deus do mundo. Nós temos certeza que podemos vencer todas as tentações e os pecados, porque Deus nos dá essa certeza de que Ele é maior do que tudo isso. Então, é possível vencer? Sim. É possível ser de Deus? Sim. Então, ele diz, olha, os que procedem do mundo falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então, quando a gente não quer ouvir a verdade, a gente vai ouvir aquilo que talvez a gente ache é mais... O apóstolo Paulo diz assim, coisas que fazem coceira no ouvido, que é gostoso de ouvir. Porque é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu li naquele livro, é o que fulano de tal, um grande filósofo disse, ou um grande biólogo disse, ou alguém de renome disse. Mas o que a Bíblia diz? Né? Então, as coisas do mundo, elas rodeiam entre elas. Então, se você está no sistema do mundo, você vai ouvir o que é do mundo, você vai gostar das coisas do mundo, você vai ficar ali no mundo. Agora, existe um outro reino. Existe o reino de Deus. Aí ele diz, nós, os que somos de Deus, conhece a Deus, esse nos ouve. Esse ouve quem prega a palavra. Esse sabe, esse aí está falando a palavra de Deus. Esse escuta, está virando no canal lá, está vendo pastor daqui, pastor dali, sabe o que é de Deus e o que não é. Sabe quem está na linha do que a Bíblia fala e sabe quem está fora da linha. Então, e aquele que está na linha, nós queremos prestar atenção. Puxa, o que esse homem de Deus tem a falar? Então, eu vou ouvir. Então, eu vou aprender com ele, que é o que diz aqui. Se nos ouve e o que não é da parte de Deus, não nos ouve. Aí ele termina dizendo assim, nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus irmãos, aqui fica claro o seguinte, existe um espírito da verdade e um espírito do erro. E eu te pergunto, a gente não lê tudo porque a gente não tem tempo aqui. Mas o primeiro versículo desse capítulo diz assim, provai os espíritos. Então você precisa ver que espírito você está seguindo. Queria que você pensasse hoje que espírito você está seguindo. O espírito da verdade ou o espírito do erro. E esse espírito aqui está com letra minúscula, porque não está falando do Espírito Santo de Deus. Está falando do espírito que te guia, no espírito que você está sendo envolvido, porque você também tem um espírito. Esse espírito se conecta. Ou se conecta ao espírito do erro, ou ao espírito da verdade. Ou você segue ao erro, ou você segue a verdade. Então não tem um caminho do meio. Não tem um jeito de você caminhar com um pé no erro, um pé na verdade. Porque são caminhos completamente opostos entre si. São caminhos que não se encontram. São caminhos que não têm ligação, que não têm pontes. Então, você precisa saber que caminho você está andando. Que espírito você tem seguido. O espírito da verdade, porque a Bíblia fala muito desse espírito da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo que levam à perdição, que levam à destruição eterna. Isso é muito sério, meu irmão. As pessoas não gostam de ouvir isso. O mundo não gosta disso. O mundo sabe o que diz? Vem pra balada. Aqui tudo bom. Olha aqui, tudo que é de bom, prazeres, né? Vem aqui, você tem prazer sexual, aqui você tem bebida, aqui você tem droga, aqui você tem barato, aqui.
vem pra cá. E se você passa na frente da balada, tá, ó, lotadinho. Aí você passa na frente de uma igreja, não tem. E é triste isso. Isso nos mostra, para mim, isso daí já fica claro. O espírito da verdade e o espírito do erro. As coisas do mundo e as coisas de Deus. Completamente opostas entre si. Então você que talvez vai na balada, depois vai no sábado e no domingo vai na igreja, quero te dizer que isso não combina. Isso não dá certo. Isso não está certo. Você pode estar enganando só a você mesmo. Porque a Deus você não engana. E aqui diz, nisto reconhecemos. Qualquer pessoa que olhar para você e souber dessa sua vida dupla, já sabe que não dá certo. Que não está certo. Então, eu queria que você checasse o seu coração. Né? Se você está no espírito da verdade ou no espírito do erro. Você está no sistema do mundo ou você está no sistema de Deus. Então, quando nós queremos trocar de sistema, é impressionante. O mundo, se você quiser andar dentro dos microsistemas do mundo, você pode ir numa religião aqui, na tua religião ali, não tem problema nenhum. O problema é quando você quer mudar para o reino de Deus. Aí Satanás vai te incomodar. Ele não vai querer. Ele vai querer tentar te impedir. Ah, mas se você estiver direcionado, você tem esse que é maior. Que vai te segurar pela mão e vai te trazer para o reino dele de uma maneira linda, maravilhosa, trazendo paz, alegria, verdadeira, trazendo graça do Senhor, trazendo assim a visão de uma família de Deus. É incrível e é muito lindo. E eu quero te convidar a, se você se identificar que você está no espírito do erro, você está no sistema do mundo, por favor, saia daí, enquanto você tem a chance. A Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto é tempo de você poder fazer isso de uma maneira consciente. Amém, querido? Não espere uma coisa muito grave acontecer. Não espere você estar no fundo do poço. Daí a única mão que lá, na última greta, consegue te arrancar de lá, é a mão poderosa de Deus. Não espere chegar nesse ponto. Venha enquanto você está saudável, jovem, bonito, com todos os seus dons e os seus talentos, para você produzir muito para Deus, não para esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Para você servir a Deus. Amém, querido? Vamos orar, porque nós precisamos da ajuda deste que é maior, que quer estar em nós. Vamos lá? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, quero te agradecer porque nós temos o Senhor. Nós temos o poder do Senhor a nosso dispor, porque Tu és maior do que todas as coisas, Tu só precisa da nossa vontade, da nossa intenção sincera de querer trocar de reino, de ir para o reino de Deus, de ser filho de Deus, de viver uma vida de santidade e temor ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, se há algum telespectador que nesse momento quer isso, Jesus te revela ali para ele, toca ele com teu Espírito Santo e o traz para junto de ti, livra das garras de Satanás, livra, Senhor, das garras do maligno que assedia as pessoas, que quer que elas continuem naquele marasmo de um mundo que até lá numa balada pode parecer aquilo muito feliz, mas no outro dia é ressaca, é confusão, é tristeza, é angústia, é dor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda meu irmão, Senhor, e me ajuda a permanecer firme no Teu caminho, Senhor. E é no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço e entrego meus queridos telespectadores para que tenham, ó Deus, a clareza, a sanidade de realmente entender que espírito que eles têm seguido. Eles reconhecerem o espírito da verdade e o espírito do erro. E quererem viver no espírito da verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, e que você realmente queira o espírito da verdade para te guiar a toda a verdade e para te guiar à salvação.